Tudo bem, pessoal? Estamos na estreia do podcast Blog da Leomar. O convidado de hoje é ele, Salmito Filho, deputado estadual, que tem outras atribuições, mas quem fala sobre isso é o André Capiberibe, nosso companheiro. André. Que prazer estar ao seu lado, Evelmar, nesse programa de estreia do podcast Blog do Evelmar. Certamente será um sucesso. Você que já tem mensalmente no seu blog mais de 1 milhão de acessos, o podcast no mundo da internet certamente vai passar aí muito esse número. E recebendo nessa primeira edição o deputado estadual Salmito Filho, deputado Salmito, um homem jovem, mas já com uma trajetória consolidada dentro da política, presidiu a Câmara Municipal de Fortaleza durante 3 gestões, durante 6 anos, já participou, deu sua contribuição como secretário municipal da Prefeitura de Fortaleza, como secretário estadual do governo do estado do Ceará, está como deputado estadual. Salmito, que é um homem, professor universitário, sociólogo por vocação, segue nessa linha acadêmica, tanto fez mestrado, está concluindo um doutorado e dando sua valorosa contribuição dentro do campo político do nosso estado. Eu aproveito e pergunto, Salmito Filho, com tanto currículo, eu pergunto, ainda está satisfeito no PT? Primeiro, é uma alegria estar aqui, podendo participar desse programa com 2 grandes jornalistas. O blog da Leomar é um blog que é conhecido em todo o estado do Ceará e eu diria até para além das nossas fronteiras. É respeitado pela credibilidade, portanto é uma satisfação, meu caro Eliomar, meu caro André Capiberibe, que é outro jornalista que eu conheço já há algum bom tempo, e eu estou muito sempre firme num projeto que defende a justiça social e que defende o desenvolvimento econômico, né? Então é isso que me caracteriza quando, agora há bem pouco tempo no PDT, quando estive no PT e no PSB. Portanto, é esse campo. Na verdade, uma vez um amigo meu, rapaz, ideologicamente eu sou social-democrata, porque eu defendo que o melhor modelo de produzir riqueza, geração de emprego e renda é o modelo capitalista e, ao mesmo tempo, esse modelo capitalista que gera prosperidade, gera riqueza, gera emprego, gera renda, mas precisa do papel do Estado induzindo o desenvolvimento econômico e o bem-estar social, direitos sociais, conquistas sociais, que é, na minha opinião, a melhor experiência que a humanidade já experimentou, especialmente, por exemplo, na América do Norte e na Europa Ocidental, agora na era moderna. Portanto, se eu puder, em uma palavra, eu diria desenvolvimento econômico e social. Na verdade, uma expressão. O governo é humano. Está um governo bom mesmo? O governo é humano, é um governo muito bom, é um governo que garante as conquistas que a população cearense teve ao longo do tempo, especialmente na educação, especialmente na área do desenvolvimento econômico. O governador cumpre todos os compromissos, todos os contratos, está avançando ainda mais, avançando, por exemplo, para todas as escolas públicas de ensino médio do estado do Ceará, até o final de seu governo serem em tempo integral. Isso é um compromisso extraordinário. Nenhum estado brasileiro tem algo parecido e esse é um dos principais compromissos, e não só compromisso, mas o dinheiro ouvindo a conversa, a licitação sendo concluída, uma parte já está em obra e a outra parte vai iniciar, a parte que eu falo de adaptação de escolas novas e de reformas de escola para todas as escolas do estado do Ceará, escolas públicas estaduais, serem em tempo integral. Mas eu poderia também falar da infraestrutura do estado, né? O Complexo Industrial Portuário do PECEM, que é tão fundamental para investimentos, para empresas que geram indústrias, que geram emprego e renda para a população cearense e também no interior do estado. É esse o empenho do governador Elmano, um homem de diálogo, de sensibilidade social, de compromisso e trabalha pessoalmente. Quando eu estive na secretaria, eu pude testemunhar, né, o trabalho e a liderança do governador Elmano, a quem eu sou muito grato, sou muito honrado pela confiança e tenho um compromisso como parlamentar, como homem público, de apoiar e defender esse projeto que ele lidera como governador. O senhor foi secretário de turismo do município de Fortaleza na gestão
do ex-prefeito Roberto Cláudio e conseguiu levar boas experiências à Câmara Municipal. Que experiências o senhor pode levar à Assembleia depois de ter passado o primeiro biênio praticamente inteiro como secretário de Desenvolvimento Econômico? O que é que dá para levar de positivo para a Assembleia, deputado? Uma experiência extraordinária, André. Na verdade, a economia é o motor, né? Nós precisamos de renda para pagar nossas contas, para comprarmos os nossos alimentos, para termos a nossa residência, seja alugada, seja própria, de preferência que seja própria, com uma boa política habitacional, que é papel do poder público, como faz a Europa, como faz, né, vários países que têm uma estruturada política habitacional. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico permitiu que eu pudesse, na prática, liderar, sob a liderança principal do governador Elmano, uma política pública de desenvolvimento econômico. A minha trajetória acadêmica, a minha formação técnica é toda na área de política pública de desenvolvimento econômico. Eu tive a oportunidade de entrevistar em 1996 para uma pesquisa de graduação o grande Celso Furtado, que foi o idealizador, né, da melhor e talvez uma das raras políticas de desenvolvimento econômico que esse país já teve, que foi para a região Nordeste, à época, no final do governo do presidente Juscelino Kubitschek, que se transformou na SUDENE, na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, eu estou levando para a Assembleia essa experiência e propondo, desde iniciativas legislativas, de debate na tribuna, no plenário, da economia do Estado do Ceará. O Estado do Ceará, eu tive a honra, nesses 2 anos, eu pedi ao governador para voltar para a Assembleia. No primeiro momento, o governador disse: Salmito, está dando tão certo. Eu disse: está, governador. Na verdade, eu não quero voltar para a Assembleia, eu preciso. Né? Eu quero continuar na secretaria, mas eu preciso voltar para a Assembleia. Por que eu preciso? Porque eu preciso cuidar mais do mandato. E 2024, 2023, o Estado cresceu economicamente, tem um saldo positivo de emprego. Em 2024, todos os setores da economia cresceram muito. O PIB, segundo o Banco Central, o PIB do Ceará está em 5,5% do ano de 2024. Falta só a consolidação para o IBGE apresentar esse número. Isso significa quase 2 vezes o PIB do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. Foi o 3º maior PIB de todos os 26 estados e o Distrito Federal do Brasil no ano de 2024. E, além disso, o crescimento industrial. O crescimento industrial, não existe nenhum estado, Eliomar, aqui a audiência do podcast do blog do Eliomar, André Capiberibe, não existe nenhum país no mundo e nenhum estado que não tenha desenvolvimento sem passar pelo Índice de Desenvolvimento Humano, por políticas públicas sociais importantes e por crescimento econômico, pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. Portanto, e especialmente o industrial, o crescimento industrial. Por quê? Porque a indústria ela gera um emprego mais permanente, ela gera um emprego com maior valor agregado, paga melhor os funcionários e ela transforma a matéria-prima, a commodity, agregando valor e fazendo com que a riqueza permaneça mais naquele mercado local. Essa é a tese principal. E o Ceará teve, em 2024, o maior crescimento da indústria há 14 anos. E teve o maior crescimento da indústria dentre todos os estados do Nordeste, da região Norte e da região Centro-Oeste. Portanto, eu levo para a Assembleia essa experiência, fazendo um bom debate. Claro que está tudo perfeito. Não, precisamos avançar ainda mais, precisamos avançar na inovação. O senhor acha que o problema hoje é a segurança mesmo? No item da segurança pública é um grande desafio em todo o Brasil e não só no Brasil, na América do Sul, na América Latina, né, ainda é um grande desafio para os países da América Latina. Tem uma exceção que é ali o Uruguai, tem uma exceção que é a Colômbia, né? A experiência de Bogotá, né? E Medellín especialmente é extraordinária, porque teve um dos piores indicadores de violência do planeta e hoje está entre os melhores indicadores de segurança pública do planeta. Então, é possível resolver. Como é que resolve? Resolve com várias ações. Ações de polícia, do poder coercitivo, do poder de polícia, da repressão policial, se faz necessária, da presença policial
Isso o governador Elmano tem trabalhado com a Polícia Militar, me perdoe, com a Polícia Civil, com todas as forças policiais, com inteligência, e lançou agora um projeto que eu me lembro quando eu presidi a Câmara Municipal de Fortaleza em 2009, 2010, no primeiro mandato. Nós criamos uma agenda que foi o Pacto por Fortaleza. E nós trouxemos um especialista em segurança pública que estava coordenando um projeto em Pernambuco, no então governo do então governador Eduardo Campos. Essa experiência de Pernambuco, do então governo Eduardo Campos, foi a melhor experiência que já existiu para combater e diminuir o número de homicídios no Brasil. Chegou a reduzir a mais de 40% a taxa de homicídios na região metropolitana do Recife, né, no estado de Pernambuco. Então, o que o governador Elmano fez? Acabou de estar iniciando a implantação, depois de um diagnóstico, depois de uma estratégia, de um planejamento construído, envolvendo as forças policiais, envolvendo especialistas, para mapear microáreas na região metropolitana de Fortaleza e em outras regiões do estado, para, a partir desse mapeamento, ver qual é a taxa, o percentual de homicídio, estabeleceu metas de redução e incentivo de até R$2.000 do soldado ao coronel. Elmano lançou agora, né? Lançou agora, a Assembleia, nós fizemos esse debate, já agora em 2025, eu fiz essa referência porque é muito semelhante à melhor experiência que já aconteceu no Brasil, que foi no então governo Eduardo Campos. Portanto, nós estamos no caminho certo. Agora, em 2025, o mês de janeiro, o primeiro mês do ano, já nós tivemos redução dos crimes violentos, letais, intencionais contra a vida, né? No mês de fevereiro também, e agora no Carnaval, no início de março, nós tivemos todos os indicadores melhorando, né? Da apreensão de armas, que houve mais apreensão de armas, de menos homicídio no Carnaval, menos afogamento. Você acha que melhorando o Elmano tem condição de ir para a reeleição? Eu acho que a reeleição, primeiro, é no momento certo. Não vai, esse ano, né, o que a população espera mas já está todo mundo trabalhando, né? O que a população espera é que o governador possa permanecer trabalhando muito, agarrado com os problemas. O problema da violência não é um problema simples. No Brasil não existe uma política pública de segurança pública. Eu não apoiei o então presidente Temer, mas foi o primeiro presidente, vou repetir, eu não apoiei o presidente Temer, mas foi o primeiro presidente do Brasil a começar a construir uma política pública de segurança pública, o presidente Temer. E o seu sucessor, o ex-presidente Bolsonaro, desmontou o que o ex-presidente Temer começou a fazer. E o Lula? E o presidente Lula retomou agora. Nesse terceiro mandato, o presidente Lula convidou todos os governadores do Brasil, dos estados brasileiros, para construir essa política. Sabe por quê, Eliomar? Sabe por quê, André? Porque se acontecer um evento que 10 pessoas em São Paulo foram assassinadas, lá a metodologia vai contabilizar um homicídio. 10 pessoas morreram num evento, determinado evento de violência, em São Paulo. Se no Ceará acontecer um evento que 10 pessoas foram assassinadas, a metodologia que o Estado do Ceará utiliza vai contabilizar, vai aferir 10 homicídios. Portanto, essa diferença, quem está certo é o Estado de São Paulo, é o Estado do Ceará? Não sei, honestamente. Nós precisamos ter uma metodologia única, nós precisamos ter critérios únicos e termos uma ação articulada entre o governo federal, como uma política de Estado, para além de política de governo, e governos estaduais, como política de Estado, e governos municipais, porque onde é que os municípios entram para contribuir na redução da violência? É com iluminação pública, é com espaço de lazer. Foi assim que Medellín fez. Eu visitei Medellín, eu fui conhecer a experiência de Medellín a convite de um banco internacional. Então, espaços de lazer na periferia, nas comunidades, espaço de lazer, espaço de cultura, educação e oportunidades de emprego e renda e a presença do poder público. Então, esse é um projeto, repito, que envolve da repressão policial, que é a responsabilidade direta do governo do Estado, a política educacional, a política de cultura, a política de entretenimento e
também a política urbana, do tecido urbano, de espaço de lazer. Nós temos aqui algumas comunidades em Fortaleza e periferia que não tem uma praça. Não tem uma praça, porque foi uma ocupação irregular, o município não conseguiu ainda agir. Então, isso daí também tem relação direta como causa e efeito do fenômeno da violência, além do crime organizado. Nós estamos tratando também com crime organizado nacionalmente e internacionalmente. Então, o Estado brasileiro, na nossa opinião, precisa estar organizado, articulado no pacto federativo para agir nas ações preventivas e nas ações repressivas para combater a violência e garantir a vida, que é a razão principal do poder público, garantir e proteger a vida da população. Estamos tratando do crime organizado, deputado, e o governador usou o termo facções e disse que o estado do Ceará não se quedará a qualquer facção e que irá combatê-las da forma correta, claro, tudo dentro do rigor da lei. Mas, deputado, mudando um pouco a pauta, o presidente Lula está muito preocupado com essa crise que o mundo passa. Temos 2 guerras e pedindo a Deus para acabar, tanto no Oriente Médio, como também a guerra, aí o senhor conhece muito mais do que eu, o senhor é sociólogo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, fora as guerras em alguns territórios da África, enfim. E depois da pandemia, o preço no mundo disparou. E o presidente Lula está preocupado com a inflação, está preocupado, sobretudo, com a alta no preço dos alimentos. E agora, na segunda quinzena de março, o presidente Lula, o governo federal, isentou alguns produtos de impostos, principalmente na cesta básica. Aqui no estado do Ceará, o jornalista Chagas Vieira, grande jornalista Chagas Vieira, que está dando sua contribuição como político, né, com muita desenvoltura, com muita competência. E o senhor fez questão na tribuna da Assembleia de elogiar o secretário Chagas Vieira, que tocou nesse ponto, né, e elogiou e falou que o governo do estado também está seguindo o mesmo caminho do governo federal, isentando aí alguns alimentos, principalmente da cesta básica, de impostos. Primeiro, o secretário Chagas Vieira, como você falou, com a sua desenvoltura como jornalista, se comunica muito bem e está cumprindo um papel, inclusive, de cidadania, de fortalecer a cidadania para desfazer algumas fake news, algumas informações falsas, né? Que querendo insinuar ou induzir a população ao erro de imaginar que o preço do café ou do ovo está muito alto por conta de ICMS. Não é verdade. Não é verdade. O ICMS não mudou, né, agora de 2024 para 2025 e os preços mudaram, aumentaram. Então, a razão é outra. Além disso, o secretário Chagas Vieira, com muita habilidade, com muita inteligência, deixou claro, tem vários produtos da cesta básica alimentar, né, de alimentos, que é ICMS zero. O Estado do Ceará não cobra nenhum centavo, nenhum percentual zero, não cobra nada de imposto estadual sobre esses alimentos. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, é uma crise, porque aí é um efeito da inflação. Depois da pandemia, no momento pós-pandemia, todos os países, não existe uma exceção, todos os países aumentaram o processo de inflação. A inflação passou a aumentar, a crescer, né? Em alguns mais, outros menos. E o Brasil está, inclusive, numa média. Não está nem mais e também não está menos. Nessa média pós-pandemia, né? É claro que o governo tem que dar resposta. O governo, o papel do poder público, quem está governando, é solucionar os problemas da população, da sociedade. E esse é um problema. Por quê? Porque corrói o poder de compra da população, principalmente da população de baixa renda. E isso é preocupante, porque, em primeiro lugar, a nossa população precisa se alimentar, precisa comprar os alimentos e, aumentando o preço como vem aumentando, isso cria uma dificuldade. Café está muito caro, hein? E o ovo. É verdade, é isso. Então, medidas já estão sendo tomadas do governo federal e eu particularmente, né, eu acredito na política pública de desenvolvimento econômico. Então, os senhores falaram muito de Chagas Vieira aí. Eu sou da época que eu acompanho os governos. E sempre quem aparecia mais nos governos era o secretário de Segurança. E virava político. O senhor acha que Chagas Vieira vai virar político? Eu acho que o secretário Chagas Vieira, ele é brilhante, né? A forma dele
abordar, comunicar. A assessoria que ele prestou ao governador Camilo foi extraordinária no momento mais difícil, na pandemia. Aquilo dali era um problema inimaginável, né? E o governador Camilo se comunicou muito bem, agiu muito bem, não é por acaso, pelo esforço, pelo talento do governador Camilo, claro, pelo compromisso e espírito público do governador Camilo, claro, mas eu costumo dizer que não há um bom homem público, né, um bom parlamentar ou um bom governante, se não tiver uma boa equipe, se não tiver uma boa assessoria. Assim como não há uma boa equipe, uma boa assessoria, sem um bom homem público, seja parlamentar, seja governante do Poder Executivo. Então, existe aí uma relação de importância recíproca. Então, tem um talento, tem a inteligência, tem o espírito público do então governador Camilo, hoje ministro e senador da República, e teve também na sua equipe grandes nomes. Dentre esses grandes nomes, eu destaco o secretário Chagas Vieira, que agora está dando a sua grande contribuição ao governador Elmano. Pode contribuir na política também. Se ele vier a colocar o seu nome para ser candidato a algum cargo eletivo, eu sou defensor de que grandes nomes, de quem tem inteligência, de quem tem qualidade, de quem tem espírito público, deve estar na política. Por quê? Porque é através da política que nós temos mais chance de servir à população, de servir ao interesse público. Quem está numa empresa privada tem a oportunidade de servir àquela empresa, aquela comunidade que aquela empresa interage diretamente, gerando emprego, gerando renda, é importante, é nobre, mas quem está na política acaba tendo a oportunidade de servir a um universo muito maior da população. Então, eu sou um defensor de que as boas pessoas, qualificadas, inteligentes, com espírito público, possam entrar na política e, portanto, será uma extraordinária conquista para a política aqui no estado de Ceará. E consta, Elmar, deputado Salmito, que é difícil não se entusiasmar com o projeto do governo federal que está incentivando, né, os alunos, a estudantada, e também agora incentivando os professores, né? E consta que foi o Chagas Vieira, que foi o secretário Chagas Vieira quem escolheu o nome Pé de Meia. Realmente foi. Só me permita, porque quando o Eliomar me perguntou sobre a possibilidade da reeleição do governador Elmano, eu respondi só pela metade, que eu falei que o momento agora, o ano é de trabalho, mas é claro que eu defendo a reeleição do governador Elmano. Tem briga com o Cid Gomes, nessa história toda? Porque todo mundo fala que tem briga do Camilo com o Cid Gomes. O que é que você acha? Ontem eles estavam juntos, né? Mas você sabe que em política a gente olha para o céu, né? E a nuvem passa, depois vem o sol, cada dia muda. Já vi muita coisa me acontecer aqui. É brigado hoje, vamos estar juntos. Sou do tempo que eu vi o Adalto e o Mauro Sampaio no aeroporto Pinto Martins tomando café juntos. Depois disso aí era briga. Bom, eu acredito que nós temos aqui um projeto de verdade no estado de Ceará sendo executado, sendo desenvolvido. Um projeto que tem continuidade, que tem ações estruturantes, que não serão resolvidas em 4 anos, em 8 anos, nem em 10 anos. E projetos estruturantes são indispensáveis para nós transformarmos para melhor a realidade. Exemplo de um projeto estruturante, o Complexo Industrial Portuário do Pecém, que é responsável por grande parte da economia do Ceará, que gera emprego no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, em Caucaia, em Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, e gera emprego também lá no interior do estado, mais distante, porque existem conexões entre as cadeias produtivas, empresas fornecedoras, empresas que compõem a economia do estado de Ceará. Então, esse é um projeto estruturante. Não se constrói um porto em 10 anos. Não se constrói um porto em 10 anos. Quanto mais um complexo industrial portuário com ZPE. Então, esse é um projeto estruturante. Outro projeto estruturante, o Cinturão das Águas, o Malha d'Água, são projetos estruturantes. Esse projeto Malha d'Água e o projeto Cinturão das Águas, primeiro é um projeto de 20 anos. No mínimo 20 anos. Agora, ele concluído, nós vamos ter o que nós nunca tivemos pela natureza,
que é a segurança hídrica para a população cearense. O estado do Ceará é o estado com maior escassez de água pela natureza. Nós não temos um rio perene pela natureza, diferentemente do Piauí, de Pernambuco, da Bahia, da Paraíba, de Alagoas, Sergipe e o Rio Grande do Norte. E para não falar do Maranhão, que está mais para o bioma da região norte do que da região nordeste. Então, na verdade, a rigor, o estado do Brasil, e eu comparei só com os estados do Nordeste, porque se for para a região norte, não dá nem para comparar. Se for para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, então o estado que menos água tem pela natureza é o estado do Ceará. E qual é a importância da água? Sem água não tem vida, sem água não tem economia. E o projeto Malha d'Água, iniciado pelo governador Camilo, e o projeto Cinturão das Águas, iniciado pelo governador Cid, são projetos estruturantes. Quando eles forem concluídos, nós vamos ter 99,9% de segurança hídrica para 91% da população cearense. Essa é a informação tecnicamente, rigorosamente técnica. Então, isso é uma segurança. E para não depender da chuva, que a nossa chuva é irregular no semiárido. Nós somos o estado mais nordestino do semiárido brasileiro. Nós não temos aqui zona da mata, que esses estados do Nordeste têm, esses rios perenes que nós não temos. Então, nós precisamos de segurança hídrica, porque com água você funciona comércio, serviço, turismo, você funciona indústria. Exato. E agricultura e pecuária. Então, todos os setores da economia direta e a vida, que é o principal. Então, projetos estruturantes, como da política de educação, que é referência no Brasil. Ninguém constrói uma política de educação em pouco tempo. Vai se construindo e se constituindo ao longo dos anos. Portanto, o governador Elmano representa um projeto que vem sendo executado no estado do Ceará, que tem continuidade, que tem projetos pontuais, que começam e terminam em 4 anos, que começam e terminam em 3 anos, em 2 anos, e tem projetos estruturantes que transformam a realidade. O projeto da política de educação transforma a realidade de cearense. O projeto da política de segurança hídrica transforma o estado do Ceará. O projeto do Complexo Industrial Econômico do PECEM transforma a economia cearense. O projeto do hidrogênio verde transforma a economia cearense. O hidrogênio verde, ele, de fato, ele tem futuro no Ceará? Ou ele pode virar uma refinaria? Tanta promessa que foi feita em refinaria para o estado, até hoje não apareceu. Eu gostei da pergunta. Eu diria, de forma muito verdadeira, que o que o Ceará fez de tudo para conquistar a refinaria e não conquistou, o hidrogênio verde é a refinaria verde. E por isso que nós estamos prontos. Por quê? Porque nós temos... Está tudo pronto, né? E, número 1. Número 2, né? Esse é um projeto, o melhor lugar do planeta, do ponto de vista natural. O melhor lugar do planeta para produzir o hidrogênio verde é o estado do Ceará. O melhor lugar do planeta é o estado do Ceará. Por quê? Porque nós temos uma fonte renovável de energia através do sol, extraordinária. Ah, mas o Nordeste tem, o Brasil tem, é verdade. O Nordeste tem também, perfeito. Nós temos fontes eólicas, que é gerar energia elétrica limpa através do vento. Extraordinária, é um dos melhores potenciais do Brasil e do mundo, no estado do Ceará. Mas o Rio Grande do Norte também, é verdade. Além do Rio Grande do Norte, a Bahia, o Nordeste, também o Rio Grande do Sul, energia eólica offshore, que é dentro do mar. O melhor potencial é do Ceará e do Rio Grande do Sul, né? Mas perceba, o Ceará tem essas fontes de energia renovável, porque só tem o hidrogênio verde se tiver energia elétrica verde, né? Mas o Ceará, além disso, o Ceará tem um complexo industrial portuário pronto. E estrategicamente é próximo também, né, da Europa. E é a posição geográfica estratégica mais próxima da Europa, da América do Norte, da África, e para vender para esses mercados, principalmente para a Europa. A União Europeia tem 27 países ricos, industrializados e não tem energia. Porque não tem energia do petróleo, não tem energia do gás natural, porque não tem gás natural. Aí, com gás natural, né? O petróleo e o gás iam para a Europa da Rússia. Exato. Com a guerra, né, tem um bloqueio aí de não comprar da Rússia. Então, a Europa está numa aflição, está comprando gás muito caro dos Estados Unidos,
né, a União Europeia, especialmente a Alemanha, que é a locomotiva econômica da União Europeia, mas não só a Alemanha, a França, países industrializados, e nós temos, pela natureza, já calculado por consultorias internacionais, certificadas, tecnicamente reconhecidas internacionalmente, do ponto de vista da natureza, nós somos o local preparado pela natureza e com o complexo industrial portuário do PECEM, pela proximidade geográfica. Não é por acaso, nada é por acaso, André e Eliomar, não é por acaso que a empresa que administra o maior complexo industrial portuário do Ocidente, e a principal porta de entrada da Europa, que é Roterdã, né, quis comprar uma participação societária da nossa empresa pública estadual do estado de Ceará, que administra o complexo industrial portuário do PECEM. Então, não é por acaso que Roterdã é sócio do PECEM e tem também essa aliança, essa parceria estratégica. O primeiro-ministro da Holanda, que é o presidente, é o chefe de governo, a autoridade maior do país, veio para cá, já assinando protocolos com o governador Elmano, nessa parceria estratégica, porque o hidrogênio verde produzido no Ceará parte vai ser exportado para a Europa, para a Alemanha principalmente, através da nossa parceria com Roterdã. O complexo de Roterdã que já se prepara na infraestrutura para receber, porque o hidrogênio verde, primeiro você transforma em amônia verde, para poder colocar no contêiner, no navio. Quando chegar lá na Europa, em Roterdã, faz o processo inverso, de amônia verde se torna hidrogênio verde, para poder enviar para a Alemanha, para a França, para a Itália. Então, esse é um projeto. Agora, esse é um projeto que não é rápido. É um projeto estruturante, é uma mudança de paradigma da economia, de matriz energética, inclusive para ir substituindo o petróleo. Mas isso vai acontecer quando? A previsão também das consultorias internacionais, reconhecida internacionalmente, é que em 2050, né, o hidrogênio verde deverá ter em torno de 20%, né? Desculpa, na verdade, a matriz energética renovável, verde, limpa, deverá ser em torno de 20%. Então, se nesses 20% o hidrogênio verde tiver uma participação aí de metade ou mais da metade, é algo extraordinário. O Ceará e o Nordeste, o Brasil, poderão ser o Oriente Médio que foi para o petróleo no século XX. Nós podemos ser, na segunda metade do século XXI, Salmito, mas você não sabe nem se vai estar vivo. Eu não estou fazendo, a gente não trabalha, o governador Elmano, esse projeto que muda o Ceará, que transforma o Ceará, não está trabalhando para hoje, sim, claro, trabalhando muito para hoje, mas trabalhando também preparando o futuro. Porque quando se prepara o futuro, se prepara o presente das próximas gerações, né? Então, eu acredito que nós vamos ter a produção de hidrogênio verde. Isso é um projeto estratégico, estruturante, e com esse hidrogênio verde, nós podemos não só exportar, mas podemos atrair indústrias para consumir o hidrogênio verde aqui. Ainda nesse campo econômico, deputado, eu queria perguntar tanto ao deputado estadual Salmito Filho e também ao sociólogo Salmito Filho, que conhece bem o continente europeu, estudou em Londres, né, teve essa possibilidade de se aprofundar seu conhecimento em Londres. Mesmo Londres não fazendo parte da União Europeia, mas está lá junto com a União Europeia nessa queda de braço com o Donald Trump. Como é que vai acabar isso? O Brasil pode crescer caso essa briga comercial que não interessa a ninguém. O governo Lula deixa claro através do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, que não interessa nenhum tipo de briga com os Estados Unidos, mas se for adiante, o presidente Lula, inclusive, declarou recentemente que o Brasil não vai se humilhar aos Estados Unidos. Enfim, se a briga dos Estados Unidos com o resto do mundo for adiante, o Brasil e outros países devem aumentar, falando da nossa realidade, tem como aumentar a comercialização bilateral com países da Europa, deputado? Como é que o senhor avalia tudo isso? Eu avalio que nós estamos num momento de transição, né? Nós não somos mais o que foi o modelo predominante no século XX, né? E não temos ainda o modelo do século XXI. Então, nós estamos no meio de uma transição, de várias indefinições. A liderança econômica e geopolítica dos Estados Unidos, né, ela se encontra pela primeira vez na história da era moderna ameaçada por uma possível liderança da China, né?
mesmo ainda sendo uma economia muito grande, muito colossal, como é a economia dos Estados Unidos, o poder bélico, o poder das universidades, que é extraordinário, a produção e a geração de tecnologia aplicada ao setor produtivo, as oportunidades produtivas, mas a China vem num crescimento econômico permanente e muito acentuado, muito grande, muito numa escala extraordinária. Então, isso é uma ameaça, né? Já existem estudos também de que ali por volta de 2030 ou 2035, a China poderá ultrapassar a economia dos Estados Unidos. E esse é o momento que a gente vive, de muita indefinição. O que o presidente Donald Trump tem realizado nesses primeiros meses do seu governo, primeiras semanas do seu governo, é algo que demonstra que ele não tem projeto. Não tem projeto. Por quê? Porque quando ele começa a aumentar impostos, né, para crescer as barreiras alfandegárias, né, com todos os países, inclusive com países que são alinhadíssimos com a economia dos Estados Unidos, como o Canadá, como o México. Existem cadeias produtivas que estão ali, não estão apenas conectadas, André, existem interseções nas cadeias produtivas, de algumas cadeias produtivas dos Estados Unidos e do Canadá, com o México, com países da União Europeia, né, e com a própria China. Com a própria China. Os Estados Unidos fizeram a opção pela desindustrialização. O que eles diziam? Não, rapaz, fabricar máscara, isso daí não tem valor agregado nenhum, deixa a China fazer isso lá, entendeu? Que resultado? Veio a pandemia, não tinha máscara, tinha que comprar máscara da China, né? A China tem escala, porque tem uma população de 1 bilhão, aproximadamente 380 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm o quê? Aproximadamente 400 milhões, 450 milhões de habitantes. Então, essa escala dá um poder também para a economia chinesa extraordinária. A BYD, não é propaganda não, me permita aqui. Tranquilo. A BYD, eu visitei lá na China, a sede da BYD, acompanhando o governador Elmano. A BYD tem 715 mil funcionários. A BYD. Desses 715 mil funcionários, eles têm 70 mil funcionários, quase 10% com PhD, pós-doutores. A BYD, ela fabrica e ela entrega, ela registra no mercado, em média, 11 patentes por dia. Na verdade, a BYD não é uma fábrica, não é uma indústria de carro, de automóveis. Ela é uma indústria de tecnologia. A tecnologia da bateria do carro elétrico BYD está no carro Tesla, do Elon Musk, ministro do presidente Trump. Então, a China já alcançou um patamar não só de crescimento industrial, e eu falei agora há pouco que o crescimento industrial, junto com o PIB, junto com o IDH, são inerentes, são indispensáveis a qualquer projeto de desenvolvimento. Não existe nenhum país, nem a Suíça, que é um caso à parte, não tem nenhum país no mundo desenvolvido, com condições boas para a sua população, que não tenha um bom IDH, que não tenha um bom PIB, especialmente PIB industrial. Então, o que está fazendo o presidente dos Estados Unidos? Está aumentando impostos de produtos que chegam na economia dos Estados Unidos. Isso cria um problemão para essas relações comerciais no comércio internacional e para os Estados Unidos. Eu escrevi na semana passada, né? Até tá me permita eu divulgar aqui nas minhas redes sociais, @Salmito, @Salmito Oficial. No nosso Instagram, né? Tá lá que essas decisões do presidente Trump, elas deverão criar estagnação com inflação. É o pior dos mundos. Porque a estagnação econômica é a recessão. Quando tem recessão, não tem inflação. A recessão é muito ruim, mas não tem inflação. E quando tem inflação, tem crescimento econômico, que é o que acontece hoje no Brasil. Nós estamos crescendo a economia. O Lula escapa. Oi? O Lula escapa da situação que está hoje. Me permita só eu tentar fechar esse raciocínio aqui do Trump, né? Então, quando eu disse isso, eu disse isso há alguns dias atrás, e agora, ontem, o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, trouxe manifestações de bilionários norte-americanos, dos Estados Unidos, reclamando. Exato. Inclusive, a empresa do Elon Musk, a Tesla, né, teve uma queda nas suas ações de quase 700 bilhões de dólares. Ou seja,
O que ele está fazendo, ele não sabe, assim, ele não tem projeto. Então, atrapalha a economia dos Estados Unidos, cria uma instabilidade mundial na economia e na geopolítica. Então, é um momento realmente difícil. E isso repercute no mundo e repercute no Brasil. Então, ao repercutir no Brasil, o presidente Lula, que tem muita experiência, que é uma liderança que dispensa apresentação. Agora, eu acredito num projeto que tenha desenvolvimento econômico. Se não tiver desenvolvimento econômico, aí eu acho que o presidente Lula precisa avançar mais nesse sentido, porque corre o risco da sua principal base eleitoral, aqui no Nordeste brasileiro, corre o risco de perder aí a sua popularidade, a sua avaliação positiva. Por quê? Porque essa base eleitoral, os estratos sociais, né, mais baixos, que reconhecem na liderança do presidente Lula conquistas históricas de direitos sociais, de política pública de assistência social, como Bolsa Família, com programas importantes, né, para a população vítima da injustiça social, que é brutal no Brasil, né? Quando ela perde o poder de compra para comprar alimentos, porque os alimentos têm subido o preço muito, né? E isso ameaça a própria avaliação positiva do presidente. Então, Lula, talvez nem vá para a reeleição, né? E não tem outro nome, é isso? Não, eu acho que falar isso hoje é cedo, né? É o melhor nome que o campo da centro-esquerda tem. Parece que é o único, não? É o melhor nome. Não, existem outros nomes. Outros? Existe o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República, que reúne essa possibilidade de um projeto de desenvolvimento econômico com justiça social, né? Agora, não resta dúvida que o nome do presidente Lula é o melhor nome, né? Não é o único nome, existem bons nomes dentro do PT, dentro do PSB, dentro de outros partidos aliados. Deputado, para terminar, né, que está chegando, né, o André? Passa rápido, Alguma né, pergunta, no instante. Alguma pergunta rápido. última ou a gente vai para o cafezinho dele? Vamos para o cafezinho com o deputado. Deputado, para terminar o programa, a gente pergunta ao senhor, está aí, a canequinha, o senhor tomaria um café amargo, aliás, daria um café amargo para quem hoje, deputado? Eu daria um café amargo para a extrema-direita, que ela não é conservadora, ela não é liberal, ela é reacionária e ela nega princípios liberais, inclusive da democracia liberal e burguesa. E um cafezinho gostoso, aquele cafezinho que você, no final de tarde, ia curtir com quem? Esse café gostoso do finalzinho de tarde, eu compartilho com todos os cearenses, né, que o que nós temos de melhor no Ceará é exatamente a população cearense, como está lá na tese antropológica do Parsifal Barroso no livro Cearense. André? Prazer, Velmar, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com você na estreia do podcast do blog do Velmar, entrevistando, conversando com o deputado estadual Salmito Filho. Pois é, foi bom, foi uma aula, né? Uma aula bem geral, de vários temas e assuntos. Fala bem, deputado fala bem. Beleza. Então, na próxima a gente está de volta, né, André? Na próxima de volta... Combinado estamos. Com informação sem Preconceito.